Em 1910, uma monarquia com 8 séculos de história desmoronou-se e fê-lo em menos de 48 horas. Como é que isto é possível? Terá sido um colapso repentino ou o resultado de um plano muito bem orquestrado nas sombras? Esta é a história da Revolução Secreta de Portugal. E para que não restem dúvidas, vamos começar com esta citação de Machado Santos, um dos principais líderes revolucionários. Ele diz, e passa a citar, que a revolução se deve única e exclusivamente à maçonaria. Palavras fortes que nos põem logo no caminho certo. Mas como é que tudo aconteceu? É a grande questão, não é? Como é que uma instituição tão antiga cai assim, quase de um dia para o outro? A resposta, como vamos ver, está numa mistura de fraqueza política e, mais importante ainda, na organização de grupos que operavam completamente fora do radar. Primeiro, o contexto. Para uma revolução funcionar, é preciso que o poder esteja fraco. E a monarquia portuguesa, no início do século XX, estava exatamente assim, frágil, a cair de podre. A crise já se arrastava há muito tempo, mas o ultimato britânico de 1890 foi mesmo o ponto de viragem. A cedência do rei foi vista como uma humilhação nacional e deu uma força incrível aos republicanos. O regicídio de 1908 foi o golpe final. Deixou a monarquia a sangrar, moribunda, e abriu a porta para a revolução. Então, quem foram os arquitetos disto tudo? Bem, o primeiro grupo-chave que temos de conhecer é a maçonaria. Eles foram, digamos, o cérebro por detrás do plano. A maçonaria era o que se pode chamar uma organização quase secreta. O que é que isto quer dizer? Bem, os seus membros mais importantes eram figuras públicas, bem conhecidas, mas os rituais, os objetivos, isso era tudo privado. Era uma rede de elite, de intelectuais, de políticos, todos unidos pela vontade de transformar o país. O papel deles não era pegar em armas, nada disso. A função da maçonaria era criar a base filosófica da nova república. Eram os ideólogos. Foram eles que desenharam o projeto para um novo Portugal, laico, liberal e progressista. Mas claro, as ideias, por si só, não derrubam regimes. A maçonaria precisava de um braço armado. E é aqui que entra o segundo grupo dessa história, a Carbonária. Ao contrário da maçonaria, a Carbonária era uma sociedade verdadeiramente secreta. Agia na clandestinidade total, com uma estrutura em pequenas células para que, se o membro caísse, não denunciasse os outros. O seu único propósito era a ação revolucionária. Ponto final. Esta regra interna diz tudo sobre eles, não é? Cada membro era obrigado a ter, em segredo, uma arma pronta a usar. Eles não eram filósofos a discutir ideias. Eram soldados, à espera do sinal para agir. Eram o verdadeiro músculo da revolução. E que músculo! Em 1910, calcula-se que a Carbonária tinha cerca de 40 mil membros espalhados pelo país. Pensem nisto, um exército popular, invisível e pronto para ser mobilizado a qualquer momento. E aqui está o ponto crucial, a combinação perfeita. A maçonaria era o cérebro, fornecia a ideologia, a estratégia, a liderança. E a Carbonária era um músculo, fornecia os homens, a força, a capacidade de levar a luta para as ruas. Uma sem a outra, talvez não tivessem conseguido. Ok, então como é que este plano passou do papel para a realidade? Vamos ver um exemplo concreto, a nível local, para percebermos como tudo se desenrolou. Em Loures, tal como em muitos outros sítios, os centros escolares republicanos eram a fachada ideal. Aos olhos do público, promoviam a educação e os novos ideais. Mas nos bastidores eram centros de conspiração, onde maçons e carbonários se encontravam para planear a revolta. Esta lápide mostra exatamente como as coisas aconteceram. A 4 de outubro, um dia antes da proclamação em Lisboa, a Junta Revolucionária de Loures, liderada por um membro da Carbonária, saiu deste mesmo edifício e proclamou a República. Isto prova que a Revolução não foi um ato isolado na capital. Foi uma rede coordenada que se ativou em todo o país. Muito bem, a monarquia caiu. E agora? Qual foi a primeira grande prioridade dos revolucionários? Foi construir uma nova ordem social, e no centro dessa ordem estava uma ideia muito clara: o laicismo. O ataque ao poder da Igreja Católica foi imediato e brutal. O anticlericalismo era um dos pilares da ideologia maçónica, e o novo governo provisório não perdeu tempo, pôs em marcha uma série de medidas radicais que mudaram a sociedade portuguesa para sempre. E esta hostilidade não ficava só nas leis. A cultura da época refletia-a. Jornais satíricos como o João atacavam a Igreja sem misericórdia. Este cartoon, por exemplo, é bastante explícito. Mostra um estudante antes e depois de passar por um colégio religioso. A mensagem é que a educação da Igreja, literalmente, emborrece as pessoas. A principal conclusão, portanto, é esta. A Revolução de 5 de Outubro não foi um acaso da história. Foi o resultado final de um projeto de décadas, pensado por uma elite intelectual e executado por uma enorme rede secreta. Uma prova impressionante do poder da organização clandestina.
E isto deixa-nos a pensar. Se uma monarquia com 800 anos de história pode ser derrubada por um plano secreto, que outras grandes transformações históricas terão sido, também elas, arquitetadas longe dos olhares do público,